Olá, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Brasil. Sejam bem-vindos a todos ao canal Propósito Sem Opressão. Eu sou Roberto. Nosso tema de hoje é Cristianismo entre índios brasileiros. Como é que está o cristianismo no meio dos índios brasileiros? Sobretudo aqueles que vivem no meio da floresta amazônica, aí vai no norte do Brasil, em diferentes lugares onde existem índios brasileiros, tá? Você que já conhece o nosso trabalho, aperta o sininho, dá like, encaminhe esse vídeo para mais pessoas. Você que já conhece o nosso trabalho, sabe que nós precisamos, que esse vídeo alcance mais gente, mais pessoas. E você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, YouTube encaminhou esse vídeo para você. Nosso trabalho aqui é falar sobre cristianismo, falar também de propósito de vida, como um cristão pode ser homem ou uma mulher relevante para o seu tempo, para a sua sociedade, para o meio onde ele vive, tá? Então, inscreve nesse canal, tem muitos vídeos aqui falando de cristianismo, há vários temas sobre cristianismo, e encaminhe esse vídeo para mais pessoas, para suas redes sociais, e para pessoas que você conhece, ok? Então dá aquela força para que o nosso trabalho venha ganhar corpo, tá? Muito bem. Como é que é cristianismo no meio dos indígenas brasileiros? Aqueles que habitam em diferentes territórios indígenas brasileiros, região centro-oeste, região norte do Brasil, principalmente, como é que é cristianismo nesse lugar? Bom, antes de começar, nós gostaríamos de dizer o seguinte: povos indígenas, antes de chegada do homem europeu, aqui no continente americano, concretamente no continente sul-americano, eles tinham a sua religiosidade, eles tinham a sua prática religiosa. Qual era a prática religiosa deles? Era uma prática animista, ok? Eles faziam culto à natureza, a rios, a floresta. Para eles tudo isso aí era divindade. Então eles prestam culto a esses aspectos da natureza, certo? Bom, então eles até hoje ainda, a maioria dos grupos praticam essa religiosidade deles. E aí onde é que entra cristianismo em tudo isso? Entra cristianismo porque desde a chegada dos europeus, lá no século XIV, século XV, eles foram alcançar século XVI, aqui no caso brasileiro, especificamente século XVI, a partir de 1500, chegada de europeus aqui, começou o processo de evangelização, processo de cristianismo. Primeiro, começou com os católicos, que vão chegar aqui como missionários, ok? Junto com o processo de colonização, ocupação brasileira, começou o processo de cristianização com jesuítas, ok? Muito bem. O processo de cristianização, ou seja, processo de evangelização de povos indígenas pelos protestantes, isso vai levar muito tempo. Isso vai começar depois de muito tempo. Primeiro, os que começaram o processo de evangelização foram os católicos com Companhia de Jesus, ou seja, jesuítas, que começaram logo no século XVI, criaram missões, okay, onde eles recebiam indígenas e ali eles eram catequizados. Então ali um grande grupo aceitou o cristianismo, viraram cristãos católicos, ok? Agora, processo de evangelização de protestante vai começar ali no início do século XX, concretamente em 1910, com, obviamente, americanos e europeus que vinham para cá evangelizar eles. Então, nós podemos destacar três períodos de evangelização de povos indígenas pelos protestantes, tá? Pelos evangélicos. Então, esse período é dividido em três ondas missionárias. A primeira onda missionária, com missionários estrangeiros, americanos e europeus, começou em 1910 com missionários americanos. Em primeiro lugar, depois vieram missionários europeus, assim vai.
E a segunda onda começou mais ou menos entre 1950 até 1990, já com missionários brasileiros. E depois vai chegar a terceira onda, que vai ser a onda em que próprio indígenas alcançados pelos missionários agora vão levar a fé cristã para seus conterrâneos, para seus compatriotas, ok? Primeira onda missionária em 1910 com missionários americanos e europeus. Segunda onda com brasileiros que vão por meio de indígenas e evangelizar esse povo. E terceira onda de próprio crentes indígenas vão evangelizar seus próprios conterrâneos. Tudo bem? Até aqui tudo bem? Bom, controle de acesso de lugares onde habitam indígenas, onde eles vivem, na selva, seja amazônica e seja na região centro-oeste do Brasil, existe um controle de acesso de Estado. A entidade que cuida da identidade de indígenas é chamada de FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Por que existe um controle de Estado? Porque o Estado entende o seguinte, que a primeira forma que dizimou indígenas foi a invasão do homem europeu, homem branco. Porque eles adentravam tribos de indígenas com desculpa de que, primeiro, começou com captura, começou com levar evangelho, depois com outra forma de exploração, colonização, escravização, levaram doenças que esses indígenas não tinham, porque são povos que vivem isolados na floresta, eles dependem de floresta, dependem de rios, dependem do meio onde eles estão para viver. Eles não vão para o supermercado comprar coisas, eles vivem, dependem absolutamente do meio onde eles vivem. Então eles não têm contato com o homem não índio. Então quando chegou nas aldeias indígenas, o homem europeu, o que aconteceu? Levou doenças, pandemias e doenças que esses indígenas não tinham, nunca tiveram. Eles não tinham anticorpo, razão pela qual chegou a algumas doenças europeias, né, chegaram a dizimar milhões e milhões de indígenas, ok? Então, o Estado brasileiro entendeu o seguinte, que precisa criar uma conduta do homem branco ter contato com o homem indígena, principalmente aquele que vai levar a evangelização, vai levar a fé, vai levar alguma prática fora daquilo que é conhecido como prática indígena, ok? Então, outra coisa, o Estado brasileiro também entende o seguinte, que muitas vezes as pessoas levam determinada fé, mas no fundo o que isso acaba fazendo? Acaba matando, desconfigurando, acaba exatamente solapando a identidade desses indígenas. Um dos direitos de um povo, identidade de uma nação, é preservar a sua língua, cultura e modo de ser. E nós, obviamente, quando nós vamos evangelizar, uma das práticas que acaba acontecendo no meio desses povos é etnocídio, matar a cultura da pessoa para adquirir novos hábitos. Eu não sou nada contra, porque existem práticas culturais que às vezes são incompatíveis com a salvação da pessoa. Agora, eu também entendo do lado do governo, que a missão do governo é preservar e proteger o seu povo, principalmente zelar pelas culturas mais vulneráveis, que é nesse caso de indígenas, ok? Muito bem. Então, a FUNAI, que é Fundação Nacional de Índios, existe regras, cartilhas para você acessar esses grupos. Razão pela qual quem vai evangelizar, ele precisa ter autorização, ele precisa se apresentar, ter acesso, conhecer as regras, para ele poder levar a fé. Então existe todo um trâmite, não é assim chegar, adentrar a selva e chegar lá, pregar evangelho, até porque muitas práticas do cristianismo é incompatível
com o modo de ser do índio. Alguma coisa precisa acontecer, alguma mudança precisa ocorrer em meio a tudo isso. Razão pela qual o governo tem um grande zelo das pessoas que adentram a cultura, povoado de indígenas, ambiente onde eles habitam, acaba levando além de doenças, e eles acabam de uma forma agressiva matando aquilo que é prática cultural desse povo, ok? Bom, diversas terras, por exemplo, de índios chavantes, em Mato Grosso, na região centro-oeste do Brasil, hoje, graças à evangelização, graças a eles adquirirem, aceitarem a fé cristã, práticas que praticamente eram incompatíveis com o cristianismo, muitos deles deixaram. Por exemplo, a poligamia, rituais, às vezes, de sacrificar filhos, rituais, a divindade da natureza, como eles falam. Muitas práticas foram deixadas e hoje, graças a Deus, a prática predominante no meio de maioria de índios é o catolicismo ou cristianismo evangélico. Até que tudo bem, gente? Muito bem. Eu quero dar exemplo de um povo aqui que eu quero tomar como exemplo, que são um grupo de indígenas, ou seja, tribos indígenas, que habitam no extremo norte do Brasil, inclusive com fronteira, onde o Brasil faz fronteira com Guiana. São povos que habitam regiões ali bem extremo do estado de Macapá, do estado da Amapá, praticamente 20 horas do capital, que é Macapá. São índios conhecidos como índios Cumené, que ficam numa reserva conhecida como Reserva Uacá. Então, essa aldeia fica situada basicamente em 590 quilômetros de Macapá, que é a capital da Amapá. É uma das mais isoladas comunidades indígenas do extremo norte do país. Para chegar lá nessa tribo, geralmente você você leva 20 horas e atravessa e navega por 3 rios. Passa por 3 rios, navegando 20 horas para chegar nessa tribo isolada no estado da Amapá e praticamente um dia de distância de capital, que é Macapá. Por que eu estou dando exemplo desse grupo de indígenas? Esse grupo de indígenas foram alcançados na década de 1965 por um casal de missionários americanos, que ali chegaram na década de 1965 e fizeram um trabalho, permaneceram com as tribos ali durante 10 anos, conseguindo assim evangelizar boa parte dessa tribo. Inclusive, o líder máximo, que é pajé, tanto pajé como cacique dessa tribo, foi alcançado, aceitaram Cristo, aceitaram Jesus, e isso possibilitou a conversão de mais gente, e assim a cultura desse povo foi mudada definitivamente. A tribo ali na década, por exemplo, eu vou dar exemplo, o cacique, conhecido como Azarias Ioio Larapá, que é cacique dessa tribo, há 50 anos que ele é cristão, evangélico convertido. Isso possibilitou toda a tribo, a ser alcançado, e largaram aquela fé tradicional de poligamia, de várias outras práticas que realmente contradiz com o evangelho, e hoje a grande maioria dessa tribo foi alcançada, e todos eles hoje, como eu falei, a grande maioria hoje são cristãos, ok? Tudo isso graças ao projeto missionário, graças à estratégia evangelística que alcançou esses grupos tribais de indígenas, ok? Então a maioria dessa aldeia, hoje eles se consideram praticantes da cultura do homem branco, como eles dizem. A maioria da aldeia é crente. Próprio cacique dando testemunho de que a maioria da sua aldeia, praticamente todo mundo é crente.
Então, antes, esse povo que era adepto de divindade, natureza, rio, floresta, lagos, montanhas, hoje eles entenderam que o único Deus, existe um único Deus, que mandou seu Filho, Jesus Cristo, que morreu na cruz e reconciliou o homem com o Pai, que é Deus. Então, eles hoje aceitaram esse Jesus Cristo e são crentes, são cristãos. Ok? Relatos de indígenas apontam que a evangelização de cristãos no interior da Amazonas, em outra região onde tem indígenas, desde 1965, quando um casal de missionários americanos chegaram lá, eles então vão começar esse processo, e esse casal impressionante viveu com esses indígenas durante 10 anos, falando de Cristo, vivendo como eles, vivendo no meio deles, comendo aquilo que eles comem, pescando com eles, e assim ele durante 10 anos, eles conseguiram construir o cristianismo verdadeiro com esse grupo. Eu tomei esse grupo como exemplo. Tem vários grupos no Brasil alcançados pelos evangelistas protestantes, ou seja, evangélicos, que levaram a fé cristã para esses povos ribeirinhos, povos que vivem bem no coração da selva e povos que vivem em diferentes lugares da selva amazônica. Esse é um resumo daquilo que é perfil de cristianismo no meio de evangélicos hoje no Brasil. Você que nos assistiu até aqui, dá um like, aperta o sininho, inscreve nesse canal e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Deus te abençoe e até mais, estamos sempre juntos.